Ataque à mesquita deixa ao menos 100 mortos no Afeganistão em dia considerado sagrado pelos muçulmanos. E grupo jihadista Estado Islâmico, rival do Talibã, reivindica a responsabilidade pelo atentado. Inflação sobe mais uma vez e registra o maior índice para setembro desde 1994. Petrobras anuncia aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha. O CDE fecha acordo com mais de 130 países por imposto global para multinacionais. Ministério da Saúde convoca a coletiva e detalha as estratégias de vacinação anti-Covid para 2022. Prêmio Nobel da Paz reconhece o trabalho de jornalistas que lutam pela liberdade de expressão. Neymar e Jorginho entram na lista dos 30 candidatos à Bola de Ouro. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje sobre quais serão as abordagens do governo federal em relação à vacinação contra a Covid-19 para o ano de 2022. Queiroga detalhou os ajustes no Plano Nacional de Imunização e de estratégias de distribuição e aplicação das vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde. Durante a entrevista coletiva, o titular da pasta da saúde, Marcelo Queiroga, se solidarizou com as famílias das mais de 600 mil vítimas que morreram em decorrência da Covid-19. Muito importante registrar a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam os seus entes queridos decorrente dessa doença, cerca de 600 mil óbitos no Brasil, aqueles também que adquiriram a doença e conseguiram se recuperar, mas também ficaram com consequências, com sequelas. Nós somos solidários a essas pessoas e trabalhamos fortemente para que o nosso sistema de saúde consiga dar as respostas necessárias e diminuir o sofrimento. Queiroga forneceu detalhes da próxima rodada de vacinação. De acordo com o governo, após reunião e debates com especialistas, está previsto para o próximo ano uma dose para quem tiver entre 18 e 60 anos e 2 doses para pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos. Segundo o ministro, a vacinação será por faixa etária decrescente e não por grupo de risco. As pessoas poderão se imunizar 6 meses após completar o ciclo vacinal em 2021 ou depois da dose de reforço. Para o ano de 2022, adquiridas ou em tratativas avançadas, 354 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O ministro se comprometeu em realizar uma campanha de vacinação eficiente no próximo ano e declarou que 2022 será marcado pelo fim da crise sanitária. O cenário é um cenário muito positivo e que me permite, como ministro da Saúde, assegurar que os brasileiros terão uma campanha muito eficiente em 2022, ano esse que, com a ajuda de todos nós, será o ano do fim da pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira, o diretor de programa da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Danilo de Souza Vasconcelos, e a secretária Rosana Leite de Mello informaram à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 que o Brasil não vai comprar a vacina Coronavac em 2022, por ela ter sido autorizada só para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A pasta ainda declarou que o imunizante desenvolvido no Brasil pelo Instituto Butantan tem baixa efetividade entre idosos acima de 80 anos. A eficácia nesse grupo foi de 28% depois da aplicação da segunda dose. No Brasil, apenas os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca Fiocruz obtiveram o registro definitivo da Anvisa e da Organização Mundial da Saúde. A Janssen também tem apenas o registro emergencial.
O ministro disse que pode considerar o uso da Coronavac no próximo ano, caso o Instituto Butantan obtenha o registro definitivo da vacina junto à Anvisa. A vacina da Coronavac lograr o registro definitivo na Anvisa? Pode ser considerada. Precisa ser avaliado pela Conitec. E agora vamos ver os números atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 250.042.335 doses. Pouco mais de 72% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose. Mais de 98 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. Cerca de 98% das cidades brasileiras, dentre as 2.000 ouvidas pela Confederação Nacional dos Municípios, decidiram manter, por enquanto, a obrigatoriedade do uso de máscaras e 64% pretendem seguir com a regra mesmo com toda a população vacinada contra a Covid. De acordo com o levantamento, apenas 1% das cidades brasileiras pretendem desobrigar de imediato o uso de máscaras em locais abertos e fechados. E Portugal, que alcançou seu objetivo de vacinar 85% da população contra a Covid, vai administrar uma terceira dose para as pessoas maiores de 65 anos. O anúncio foi feito pela Direção-Geral da Saúde. A prioridade serão os maiores de 80 anos e os que moram em lares de idosos. Ao menos 15 países começaram a administrar uma terceira dose de reforço entre sua população vulnerável, incluindo alguns da União Europeia, como França, Itália e Alemanha, sem esperar a autorização das autoridades europeias. Segundo os dados nacionais coletados pela agência France Presse, Portugal divide com os Emirados Árabes Unidos o primeiro lugar mundial na taxa de vacinação completa contra a Covid-19, com 84,4%. No ranking de imunização contra a Covid no mundo, mais de 6 bilhões e 440 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas, de acordo com a Universidade de Oxford. Na liderança está a China, muito à frente dos demais países, com mais do dobro do segundo colocado, e acumula cerca de 2 bilhões e 220 milhões de doses. Na sequência estão Índia, Estados Unidos, Brasil e Japão. A Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas divulgaram uma estratégia conjunta para atingir a vacinação de 40% da população de todos os países do planeta até o final de 2021 e de 70% até meados de 2022. Segundo os líderes das duas entidades, Tedros Adhanom e Antônio Guterres, a ação dos países ricos será indispensável para cumprir as etapas desenhadas pelos grupos. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas nas últimas 24 horas 615 mortes por Covid-19 e pouco mais de 18.100 novos casos. Mais de 20.665.000 pessoas já se recuperaram da doença. Confira os números totais da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. O mundo contabiliza mais de 237.110.000 casos e registra mais de 4.840.000 óbitos. Os Estados Unidos têm mais de 44.246.000 diagnósticos e 712.171 vítimas fatais. A Índia passou dos 33.915.000 contaminações. O Brasil tem mais de 21.550.000 testes positivos e um total de 600.425 mortes. O Reino Unido soma mais de 8.119.000 casos. E a Rússia passou dos 7.602.000 pessoas contaminadas. E a seguir, a Petrobras reajusta o preço da gasolina e do gás de cozinha. E veja também, inflação registra o maior índice para setembro desde 1994. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado hoje pelo IBGE, apontou alta de 1,16% na inflação no mês de setembro.
Em 12 meses, a inflação passa de 10%. E os itens que mais tiveram alta são os do grupo de habitação e alimentos. O índice apresentado nesta sexta-feira foi elevado especialmente pelos grupos de habitação, transporte e alimentos, que contribuíram com 86% do resultado de setembro. No mês, o aumento do IPCA foi de 1,16%. 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta. Destaque para o grupo de habitação, que teve aumento de 2,56%, alimentos e bebidas, transportes, artigos para casa e vestuário. A alta no grupo da habitação foi influenciada especialmente pelo preço da energia elétrica, que aumentou em 6,47% no mês de setembro por causa da bandeira tarifária escassez hídrica, que eleva em R$ 14,20 a cada 100 kWh a conta de energia. Ainda no grupo habitação, merece destaque também o gás de botijão, que subiu pelo 16º mês consecutivo e acumula nos últimos 12 meses uma alta de 34,67%. O IPCA acumula no ano uma alta de 6,90% e nos últimos 12 meses de 10,25%. As maiores variações, os maiores impactos no resultado de setembro vieram dos grupos habitação, transportes e alimentação e bebidas. Entre os alimentos, as maiores altas foram registradas nas batatas, tomate e queijo. As frutas tiveram alta superior a 5%, assim como o café moído. Após 7 meses em alta, o preço das carnes teve leve queda, porém aumentou o preço dos frangos, o que é explicado pelo reajuste do preço das rações e pelo aumento da busca em substituição à carne vermelha. No lado das altas, a gente destaca as frutas, o café moído e o frango, tanto o frango inteiro quanto o frango em pedaços. E no lado das quedas, além da cebola, cujos preços caíram mais de 6%, também merece destaque as carnes, que apresentaram uma ligeira queda de 0,21% após 7 meses consecutivos de alta. O resultado do IPCA, divulgado nesta sexta-feira, é o pior para o mês desde 1994. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, também sofreu a maior elevação dos últimos 27 anos para o mês de setembro. Como a pandemia forçou o fechamento de empresas em todo o mundo e colocou países em confinamento, os bloqueios adotados globalmente cortaram as cadeias de suprimento e aumentaram o preço dos alimentos e, consequentemente, a insegurança alimentar. Além disso, a gente teve a crise energética, o aumento nos combustíveis e uma paridade cambial favorável à exportação de todos os produtos, inclusive alimentos, causando uma reação nos preços internos. Especificamente sobre alguns produtos de alimentos, merece destaque café e carne. O café sofreu com a redução da área produzida, um consequente decréscimo da safra, e a carne observou um aumento nos insumos da criação do gado e também um aumento da demanda internacional do produto, mais verificado pela China. O professor de economia do IBMEC explica ainda que pode haver tendência de queda nos preços caso haja arrefecimento da crise hídrica no país. Com relação à tendência desses preços, a gente tem dificuldade de prever isso no curto prazo. Mas é certo que ano que vem, se tiver uma redução da questão do preço da energia, com arrefecimento da crise energética, um ajuste na paridade cambial e também uma volta no preço dos combustíveis, além, é claro, de fatores específicos de cada mercado desses itens que compõem a cesta do IPCA, aí a gente pode verificar uma redução nos preços. Após a manutenção do preço dos combustíveis por 58 dias, a Petrobras anunciou aumento no gás de cozinha e na gasolina. A Petrobras anunciou que a partir deste sábado, alguns produtos derivados do petróleo serão reajustados. Segundo a companhia, o aumento será de 7,2%. Com isso, o preço médio da gasolina passará de R$ 2,78 para R$ 2,98. O gás de cozinha, que não teve preço alterado nos últimos 95 dias, passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo. De acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, no acumulado dos
Nos últimos 12 meses, a gasolina subiu mais de 39% no país e o gás de botijão avançou cerca de 34%. A estatal afirmou que a elevação reflete os patamares internacionais dos preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial. Um outro fator para o aumento dos preços dos combustíveis fósseis é o fortalecimento do dólar em âmbito global. Segundo a companhia, os ajustes são importantes para garantir que o mercado continue estável e sem riscos de desabastecimento nos postos. O preço do barril de petróleo Brent tem seguido as tendências de alta da moeda americana e fechou cotado em $81,95, renovando máximas de cotação desde o final de 2018. A maioria dos consumidores ainda não sabe que, pelas novas regras em vigor desde o mês passado, o valor dos seguros de veículos pode variar de acordo com o bolso do consumidor. O objetivo das mudanças foi o de aumentar o número de contratos, que é pequeno em todo o país. Cenas como essas são registradas todos os dias. De janeiro a agosto deste ano, pouco mais de 71 mil veículos de todos os tipos foram roubados ou furtados, só aqui na capital paulista. Para quem não tem seguro, o prejuízo é grande. E olha que não é pouca gente, não. Quase 84% dos veículos que circulam no Brasil não estão segurados. Mas agora, esse número pode ficar menor com as novas regras que prometem simplificar a contratação e baratear os custos. O grande objetivo é tornar o seguro de automóvel efetivamente popular para o brasileiro. Para isso, a Superintendência de Seguros Privados criou medidas que permitem aos condutores personalizar o serviço. E tem outra mudança que chama a atenção. Agora o seguro pode ser vinculado ao motorista e não só ao veículo. Ou seja, qualquer automóvel que o segurado dirigir fica coberto, seja ele emprestado ou até alugado. Cada vez mais comum, né, as atividades ligadas os motoristas de aplicativos, entregadores, a economia de compartilhamento, tem muito carro por assinatura, é um mercado que está crescendo muito. Em todos eles pode fazer sentido que os condutores tenham o seguro seja vinculado aos condutores e não à propriedade. Com o novo modelo, o cliente pode contratar a cobertura parcial do automóvel, com limite de indenização bem inferior ao valor total do carro. Segundo o diretor da SUSEP, essa é uma das medidas que vai reduzir o valor do seguro. Imagina um veículo que custa R$80 mil, o preço dele na tabela FIP é R$80 mil. O segurado pode querer contratar só metade do valor. Ele vai e pede um limite de indenização de R$40 mil. Naturalmente, o preço vai ser substancialmente reduzido, próximo da metade do preço. Então, isso dá mais opções de acordo com a necessidade do consumidor. Além disso, o segurado também pode optar por contratar apenas algumas coberturas, como roubo e furto, ou colisão, ou incêndio, por exemplo. E se for preciso trocar alguma peça, agora ela pode ser usada. A ideia agora é que os consumidores tenham mais produtos disponíveis, naturalmente com preços diferentes. E que cliente não gosta de gastar menos, não é mesmo? Mas é preciso ficar atento aos serviços contratados, porque, apesar das boas intenções, as novas regras podem ter interpretações bem distorcidas. Um dos maiores problemas em relação a essas novas regras seja exatamente esse: a possibilidade de que os consumidores não compreendam perfeitamente quais são os limites que vão ser impostos pelo contrato e quais são as coberturas que efetivamente eles vão ter. E essa sedução que pode ser causada pela atratividade da proposta, que provavelmente pode ter um valor mais baixo, pode fazer com que o consumidor acabe contratando um seguro que não atende às suas necessidades. E ele só vai se dar conta disso quando o sinistro acontecer e a cobertura não for satisfatória. E diante desse cenário, segundo o advogado, a expectativa é de que muitos casos possam chegar ao tribunal. Porque sempre que há um conflito entre os interesses do consumidor e do fornecedor, nesse caso, do segurado e da seguradora, é necessário que haja intervenção do judiciário para poder estabelecer a interpretação da cláusula, os limites, a extensão que aquela cláusula tem, e, portanto, isso é bem provável que acabe gerando ações judiciais para que essa discussão ocorra.
Nesta sexta-feira, o dólar fechou estável, com leve queda de 0,02%, com dados de inflação no Brasil e números sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos no radar. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,51 na venda. Com o resultado, acumula alta de 1,27% no mês e de 6,32% no ano. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo sobre um imposto corporativo de 15% em todo o mundo para as multinacionais a partir de 2023, com o apoio de 136 países. Em um comunicado, a OCDE disse que a medida vai redistribuir mais de 125 bilhões de dólares em lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas multinacionais do mundo. A organização destacou que, com isso, as empresas vão pagar sua parte justa de impostos. Na reta final da negociação, a iniciativa recebeu o apoio de países antes relutantes, como Irlanda, Estônia e Hungria. Apenas 4 das 140 jurisdições envolvidas acabaram não aderindo: Quênia, Nigéria, Paquistão e Sri Lanka. A taxa vai ser apresentada no final do mês, durante uma cúpula do G20 em Roma. A medida está estruturada em torno de 2 pilares: um imposto societário mínimo de 15% para as empresas que faturam mais de 750 milhões de euros por ano e uma medida para que os rendimentos pagos pelas grandes empresas cheguem aos países onde obtêm os lucros e não onde fica a sede. Esta última medida vai ser aplicada às multinacionais com faturamento global superior a 20 bilhões de euros e rentabilidade superior a 10%. Os Estados Unidos criaram 194 mil empregos em setembro, o que fez o índice de desemprego cair até 4,8%, segundo dados publicados pelo governo. Analistas projetavam a criação de 500 mil vagas. Segundo especialistas, pode ser um sinal de que a variante Delta da Covid-19 gerou dúvidas nas empresas e freou o emprego. Mas a taxa de desemprego nos Estados Unidos diminuiu mais do que o previsto e ficou em 4,8%. O Departamento do Trabalho apontou que o emprego aumentou nos setores de lazer e hotelaria, segmentos muito afetados pela Covid-19. O setor de educação apresentou redução de vagas. O presidente americano, Joe Biden, comemorou a redução da taxa de desemprego e atribuiu os dados fracos da geração de vagas aos casos de Covid-19 no começo do mês de setembro. E veja a seguir o ataque à mesquita no Afeganistão. E ainda, Nobel da Paz premia jornalistas que lutam pela liberdade de expressão. Uma explosão em uma mesquita deixou mais de 100 mortos e feridos no Afeganistão. De acordo com o Talibã, o episódio teria sido desencadeado por um atentado suicida. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque na cidade de Kunduz. De acordo com a organização extremista islâmica, o suicida era chamado de Mohammed o Uigur, o que implica que ele fazia parte desta minoria muçulmana chinesa. Este foi o ataque mais mortal a atingir o Afeganistão desde a retirada das tropas americanas do país em 30 de agosto. Aqueles que fizeram isso querem criar disputas e problemas entre nosso povo xiita e sunita. Mas deixe-os saber que em 20 anos não houve disputa entre nós e não haverá. Garantimos aos nossos irmãos xiitas que no futuro forneceremos segurança para eles e que tais problemas não vão se repetir. Deus sabe que toda a nação, incluindo nós, está triste. Uma testemunha apresentou um balanço de vítimas ainda maior do que o confirmado até o momento. Havia de 300 a 400 pessoas dentro da mesquita e não havia mais espaço. Estávamos no corredor quando de repente a explosão aconteceu. Muitas pessoas, talvez de 150 a 200, ficaram feridas e acredito que talvez 100 morreram. Desde que os talibãs tomaram o poder no Afeganistão em meados de agosto, o braço local do Estado Islâmico multiplicou seus ataques. Apesar de ambos serem sunitas, Talibã e AI são inimigos declarados.
Filipinos e russos celebraram nesta sexta-feira o anúncio dos vencedores do Nobel da Paz. A conquista da dupla que luta pela liberdade de expressão foi muito comemorada. A filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov, ambos jornalistas, foram laureados pelo Comitê do Nobel por sua luta pela liberdade de expressão em seus respectivos países. Ressa criou o portal Rappler em 2012. O site publica matérias investigativas e tem uma visão crítica do polêmico presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Devido ao exigente trabalho jornalístico, a filipina foi presa 2 vezes, enfrentou várias investigações judiciais e também sofreu intenso cyberbullying. Maria Ressa é um símbolo de coragem porque fala a verdade. Ela tem sido oprimida há algum tempo e acho esse prêmio uma grande honra para o país. O vice-editor do principal jornal independente da Rússia, Novaya Gazeta, Kirill Martynov, classificou a premiação como um momento criticamente importante. Russos que trabalham na mídia independente enfrentam uma repressão sem precedentes no país. Martynov dedicou o Nobel da Paz de Muratov, editor-chefe do Novaya Gazeta, a colaboradores do jornal mortos por seus trabalhos. Eu diria que este é um dos dias mais felizes de nossas vidas e essa felicidade chega no momento em que temos muito com que nos preocupar, porque está em total sintonia com o nosso contexto. Quando os jornalistas na Rússia lidam com a censura e a luta pela sobrevivência, acontece que o mundo não termina nas fronteiras da Federação Russa. A escolha dos profissionais do jornalismo pelo Nobel da Paz em 2021 ocorre no momento em que líderes autoritários se proliferam pelo mundo. O Nobel vem no momento em que a onda de repressão contra a oposição russa se intensifica e a mídia independente e ONGs críticas ao Kremlin são acusadas de extremismo ou de trabalharem para países estrangeiros. O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje em Campinas, no interior de São Paulo, a feira do supermaterial Nióbio. O presidente também inaugurou 5 unidades do Superlaboratório Sirius, que é um marco nas pesquisas científicas. Aqui já funcionava uma unidade desta que é uma das mais modernas estações de aceleração de partículas de átomos do mundo. Uma luz ultrapotente gerada no processo, como um super raio-x, que facilita o trabalho dos pesquisadores, que no ano passado conseguiram grandes avanços nas descobertas sobre os efeitos do novo coronavírus em nosso organismo. E existem várias outras utilidades. No total, o Sirius custou quase 2 bilhões de reais ao país. No mesmo local, foi aberta a feira do nióbio, um material raro e maleável, que ao mesmo tempo em que é capaz de reforçar o aço, sendo utilizado em automóveis, turbinas de avião, gasodutos, navios, aparelhos de ressonância magnética, pode servir para a confecção de lentes de contato. O Brasil tem mais de 90% das reservas mundiais de nióbio, com maior quantidade na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Ao nosso redor, no dia a dia, é através da ciência e tecnologia que nós temos todos os confortos que a gente considera da vida atual. E é bom lembrar que todos os países, sem nenhuma exceção, todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investem, porque eles trabalham com ciência e tecnologia de forma estável e durante décadas. Não é uma coisa que a gente faz de um dia para outro, mas a ciência e tecnologia tem resultado todo dia. E quando eu vejo agora, me mostra uma bateria de nióbio, que já existe, que há uma possibilidade muito grande de termos o primeiro veículo movido a bateria de nióbio ano que vem, a gente fica mais jovem. Estou me sentindo um capitão do exército aqui, porque a minha turma toda, né, está na idade aqui do Braga Neto, general de exército. Isso nos dá esperança, nos enche de orgulho, dá uma injeção de ânimo, faz pensar que realmente nós temos um futuro. Por que a gente não vai ter futuro? O governo federal publicou novas regras para o uso de defensivos agrícolas no país. O decreto publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira simplifica os processos de pesquisa, análise e registro comercial de defensivos agrícolas para uso no Brasil.
A legislação torna o processo mais ágil e menos burocrático e endurece a fiscalização e a punição com relação ao uso de produtos proibidos no país. Além disso, a lei facilita a pesquisa e estudos do setor. O novo decreto mantém a exigência de registros públicos para novos agrotóxicos. A publicação será feita no Sistema de Informações sobre Agrotóxicos. O texto prevê ainda a criação de um registro de aptidão para aplicadores de agrotóxicos e cursos de capacitação para funcionários do setor. Moradores do interior de São Paulo e Minas Gerais registraram fortes tempestades de areia nos últimos dias, que até são comuns nesta época do ano, mas não dessa dimensão. Esta cena tem se repetido em cidades paulistas e mineiras, uma gigantesca nuvem de poeira alaranjada que engole a paisagem em poucos minutos. Esta ocorreu em Ilha Solteira, um município no interior do estado de São Paulo. As tempestades de areia são comuns nesta época do ano, mas o fenômeno foi intensificado pela seca extrema. A meteorologista Estael Cias, da agência Metsul, destaca que, de certa forma, esses ventos são comuns, mas não nessa dimensão como está sendo visto em 2021. Segundo a especialista, isso é resultado de um longo período de escassez de chuva. As rajadas de vento encontram o solo arenoso e jogam na atmosfera poluição, detritos e resíduos de queimadas. Esse tipo de tempestade, frequente em regiões desérticas, pode chegar a milhares de metros de altura, até 160 quilômetros de largura e durar várias horas. Parecendo o fim do mundo, gente. Olha isso aí. O fechamento do aeroporto da ilha espanhola de La Palma se prolongou nesta sexta-feira por um período indeterminado por causa da nuvem de cinzas provocada pela erupção do vulcão. As pistas tinham sido fechadas por causa das cinzas que se acumulam por toda a extensão. A situação foi desencadeada pela nuvem de cinzas que sai do Cumbre Vieja. O fenômeno obrigou também as companhias aéreas a desviarem seus voos destinados ao aeroporto no norte de Tenerife para outro que fica no sul dessa ilha do arquipélago. O aeroporto de La Palma, uma pequena ilha de 85 mil habitantes, já tinha ficado sem receber voos de 25 a 29 de setembro pelo mesmo motivo. A erupção do vulcão, que começou em 19 de setembro, não causou nenhuma vítima, mas deixou graves danos e provocou a remoção de 6 mil pessoas. Algumas delas perderam todos os pertences na passagem da lava. Os fluxos de magma destruíram mais de 1.000 edifícios e cobriram uma superfície de 431 hectares. Ao chegar no mar, a lava foi se solidificando e formou uma plataforma de cerca de 40 hectares. Esta é a terceira erupção de um vulcão em La Palma no último século, depois da do San Juan em 1949 e a de Teneguía em 1971. Ambas deixaram no total 3 mortos, 2 deles por inalação de gases tóxicos, e causaram menos danos do que os do Cumbre Vieja, já que naquelas décadas a ilha era menos povoada. E veja a seguir as compras para o Dia das Crianças. E ainda Neymar e Jorginho na briga pela bola de ouro. A diferença de preço de brinquedos pode chegar a 90% em Dourados, em Mato Grosso do Sul, de acordo com uma pesquisa do Procon da cidade, que analisou 43 produtos de modelos similares que costumam ser comprados para o Dia das Crianças. A pesquisa realizada pelo órgão tem o objetivo de orientar o consumidor na compra do presente para o Dia das Crianças, apresentando uma lista com a referência de preços dos produtos vendidos na cidade. O diretor interino do Procon destaca a importância da pesquisa para os pais que estão à procura de presentes para os filhos. A pesquisa é super importante, porque qualquer um de nós, na hora que vai comprar qualquer objeto, seja um eletrodoméstico, um veículo, a gente pesquisa. Então, nos brinquedos não pode ser diferente. O consumidor tem que, além de observar a pesquisa do Procon, também comparecer de preferência pelo menos em mais de 2 a 3 estabelecimentos para ele olhar o preço entre um e outro produto, a fim de que ele possa comprar o presente para o seu filho em relação ao Dia das Crianças. Lenilson alerta os pais para que fiquem atentos à qualidade dos brinquedos e também se o produto é adequado para a idade da criança. Todo produto colocado no mercado de consumo tem que ter qualidade. Se ele não tem qualidade, cabe uma reclamação no Procon. Entretanto, o pai é o primeiro fiscal do direito do consumo, pai ou mãe.
primeiro fiscal de direito do consumidor. Então ele vai observar se aquele produto realmente vai dar uma qualidade para o seu filho, né? Para ele brincar com aquele brinquedo, levando em consideração a sua idade. Por exemplo, brinquedo que tem peças muito pequenas é arriscado para crianças menores de 9 anos, uma vez que elas podem até colocar na boca, e a prevenção, né, é a melhor alternativa para que o consumidor depois não tenha que buscar reparar de eventuais danos. É melhor então ter essa cautela também de observar as características do brinquedo, se são próprias para a idade do seu filho. Este ano o preço dos brinquedos teve alta, mas segundo essa empresária, não foi tão significativa. E para atrair mais clientes, ela e outros comerciantes estão facilitando a forma de pagamento. Tem brinquedos que vêm, que a porcentagem foi maior, outras menores. Mas não tá, a gente esperava até que fosse mais, né, o aumento, mas foi assim, um aumento tranquilo. E também com a forma de pagamento que nós temos, né, que parcelamos, damos os descontos, então fica bem acessível a todo o público douradense. Vitória revela que houve aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado e atribuiu ao relaxamento das medidas restritivas. A procura aumentou, né, as pessoas estão, parece que mais livres, né, por conta do fim da pandemia. E o Dia da Criança sempre é um dia que todo mundo gosta de celebrar, né? Muita alegria, muita coisa colorida, né? Muito brinquedo. Então, aumentou sim. Nós estamos, assim, com bastante expectativa nesse dia. O ator Daniel Craig inaugurou a sua estrela na calçada da fama de Hollywood depois do seu último filme como agente secreto britânico. 007 Sem Tempo para Morrer é a última e quinta atuação de Craig após 15 anos no papel. O filme precisou ser adiado 3 vezes por causa da pandemia, mas logo no primeiro final de semana da estreia foram arrecadados 121 milhões de dólares, mais de 666 milhões e meio de reais nas bilheterias. O próximo ato de Craig será atuar em Macbeth de Shakespeare, que estreia na Broadway em março. A revista France Football divulgou a lista final dos 30 jogadores que concorrerão à Bola de Ouro da temporada 2020 e 2021. 2 brasileiros estão na disputa. O tradicional prêmio da Bola de Ouro define, a partir dos votos de 180 jornalistas do mundo todo, o melhor jogador da temporada do futebol internacional. Nesse ano, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o volante Jorginho, do Chelsea, campeão da última Champions League e da Eurocopa 2020, são os únicos representantes brasileiros na lista de 30 futebolistas. Dos nomes relacionados, 14 atuam hoje em clubes da Inglaterra, incluindo o recém-contratado pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo. O último vencedor foi o argentino Lionel Messi, quando ainda jogava pelo Barcelona em 2019, já que no ano passado, por conta da pandemia, a premiação foi cancelada. Aliás, Messi é o maior ganhador da premiação com 6 bolas de ouro. O troféu será entregue no dia 29 de novembro, em cerimônia no Théâtre de Châtelet, em Paris. E a estratégia dos jogadores de futebol da Romênia de levar cães abandonados no colo antes do início das partidas tem demonstrado bons resultados. A campanha nomeada de Preencha a Lacuna em Sua Vida tem como objetivo destacar a superlotação dos abrigos de cães no leste europeu e o abandono dos animais nas ruas. Dos 18 cães apresentados nas partidas até agora, 3 foram adotados e outros 3 foram consultados para uma possível adoção futura. A Federação de Futebol da Romênia, em parceria com os canis locais, quer manter a campanha até o final do campeonato nacional para ajudar o máximo de animais possível. A ideia é levar a iniciativa para os futuros torneios do país. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre a importância de dar atenção à palavra de Jesus e captar os seus ensinamentos, que geralmente são simples, porém profundos. Às vezes a gente fica querendo, sabe, complicar. Eu não tenho que fazer mais nada. Às vezes a gente fala de milagres, é mais ou menos o que aconteceu com o Naamã. Preste atenção. O Naamã foi até o homem de Deus não atendeu Naamã, pediu um obreiro dele, um auxiliar dele, para levar
a orientação para Naamã. Chegando diante de Naamã, ele disse, olha, o meu senhor pediu para que o senhor mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e o senhor vai ficar curado, purificado da lepra. E o Naamã ficou indignado. Falou, poxa vida, tem tantos rios bons, limpos, águas cristalinas, e eu tenho que me lavar nesse rio de águas barrentas? Ele ficou indignado. E ele chegou a dizer o seguinte, eu pensei que ele viria aqui e colocaria a mão sobre o enfermo e o restauraria da lepra. Alguns de nós parece que queremos dirigir Deus. Faz desse jeito, Senhor. É assim que o Senhor tem que fazer. Eu ainda lembrei quando José trouxe os 2 filhos para o pai consagrar, abençoar. Aí trouxe Manassés e Efraim. Efraim e Manassés, né? E ele colocou o Manassés na posição da mão direita do pai para consagrar, que é o certo. O Manassés seria o filho primeiro a ser abençoado. A bênção principal era dele, porque ele era primogênito. E a mão esquerda no Efraim, que era o segundo. Que manda mesmo é o primeiro. Só que na hora que o avô foi consagrar, a Bíblia diz que ele trocou as mãos. Ele fez assim. E colocou a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça do Manassés. Quando José viu aquilo, ele falou assim, não, meu pai, não assim, não é assim não. E o pai disse, é assim sim. E consagrou. Tem gente que está querendo dizer para Deus como é que se faz. E está dizendo, não é assim. Parece que ela está dizendo, tem que complicar. Vamos complicar isso aí, Senhor. Né? Vamos complicar isso aí, porque está muito fácil ser abençoado. Está muito fácil receber a bênção de Deus. Complica aí. Poxa, estava o rio ali, e ele falou assim, não tem outro rio, outro lugar, águas límpidas, cristalinas? Tem que ser aqui? O rapaz disse, vai lá, mergulha 7 vezes, ainda mais que o homem de Deus disse que o senhor vai ficar curado. O que custa? A gente está querendo complicar o milagre. Queremos complicação para receber o milagre. Aí Jesus traz uma palavra e ele diz, vocês já estão limpos com o que eu dei para vocês, a palavra. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.